galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê. E por mais que o assunto do momento seja a CPI, o relatório do Renan, a briga entre os senadores, que a gente vai comentar no vídeo de hoje, o nosso dossiê, a gente vai falar um pouco sobre o Lula. Por quê? O Lula foi denunciado internacionalmente e envolve dinheiro, Foro de São Paulo e mais. Tem ligação com a tentativa de golpe que tentaram aplicar contra Bolsonaro em um passado bem recente. E a gente vai ter que falar do Rodrigo Maia, a gente vai ter que falar do Legislativo brasileiro. Gente, a coisa é bem interessante. E, obviamente, vamos falar de mais coisas, 2022, algumas movimentações aí do judiciário brasileiro bem estranhas. A gente vai ter um julgamento não só da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, mas tem um deputado que pode ter o mandato cassado porque ele criticou as urnas eletrônicas. Na verdade, é basicamente isso daí. E já tem, inclusive, 3 votos a favor da cassação e um deles é do Salomão, aquele ministro que vocês já devem conhecer. Então, tem muita coisa pra gente comentar hoje, tem algumas pautas aí ligadas a costumes e ainda vamos falar do Senado, da Câmara e do bolso do brasileiro. Gente, quero começar aqui um assunto rápido e já a gente já vai falar do Lula. Vejam só, todo mundo quer viver em um país bom, de qualidade, sabe? Sem pobreza, que todo mundo possa ter acesso ao básico. E aí, o Brasil vem discutindo muitas coisas, e eu não tô só falando aqui do Auxílio Brasil, eu não quero entrar no mérito do Auxílio Brasil, mas a gente vê, tem a questão do Auxílio Brasil, a retomada da economia, reforma tributária, reforma administrativa, redução do preço do ICMS, inúmeros assuntos que nós dependemos do Legislativo brasileiro. A gente depende da Câmara e do Senado. E a gente vem comentando recentemente, principalmente sobre o senhor Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado brasileiro, que resolveu sentar em cima das pautas que interessam o Brasil. Não é uma, nem duas, nem três. Cara, a maior parte das pautas que interessam o país, ligadas desde a infraestrutura até grandes reformas da economia que podem deixar um legado, assim, as próximas gerações. Daqui a, sei lá, 6 anos, Bolsonaro sai, poder em 2027. Cara, e aí, 2027, tá? Deixou um legado. Deixou um legado. E o Pacheco parece que sentou em cima. E a situação tá tão complicada, mas tão complicada, que o Lira já tá mandando um recado pro Pacheco publicamente, através até da TV. Aqui mesmo você vê, ó, o mercado não está precificando a falta de votação do Senado. Falando, cara, o pessoal tá reclamando da Câmara, isso. A gente está trabalhando. A gente comentou ontem ou foi anteontem a matéria, inclusive, do Estadão, que está criticando a velocidade com que a Câmara trabalha. Não, trabalha muito rápido e é um momento bem complicado, porque esse desgoverno que está aí de Bolsonaro... Não pode. Essas propostas do governo não podem avançar. E o Rodrigo Pacheco, a gente sabe que está fazendo isso daí por questões políticas. Pacheco, que já está aí, né, de malas prontas para ir para o PSD do Kassab, e o Kassab vem pedindo mais empenho do Pacheco, ele quer que trave o Brasil, ele quer destruir a economia, por quê? Para mostrar a força que o PSD tem e tentar pleitear a vice-presidência da chapa Lula e ainda apoios estaduais. Você vê, ó, Lira, Senado não quer taxar quem ganha muito e não paga nada. Isso daqui não parece aquelas notícias assim, ó, banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como na época do Lula. Você vê, né? Pô, quem ganha muito dinheiro não quer pagar nada. O que o Pacheco tá fazendo, cara? Gente, olha só. Reforma do imposto de renda. Isso aqui não é só o Pacheco, não, mas envolve o Senado. Líderes partidários já foram avisados que Ângelo Coronel, aquele mesmo, o presidente da CPMI das Fake News, relator da proposta, não está disposto a apresentar o parecer sobre a proposta até dezembro. Ou seja, esse ano não vai mais. Pô, reforma do imposto de renda... Sabe, quem ganha pouco vai deixar de pagar, vai tentar mexer ali, principalmente para tentar ajudar o mais pobre, classe média. Cara, vamos aqui, vamos refazer. Não gosto. Do jeito que tá, para mim não presta. E abre aspas para o seu Ângelo Coronel. Eu não tenho prazo. Posso passar 1 ano, posso passar 2, 3 ou até 5 anos. Quando encerro o meu mandato, o governo não vai contar com a minha caneta para assinar um relatório nos moldes do que veio na Câmara. Pronto. Parabéns pro Pacheco aí, né? Jogou bem para dar relatoria aí pro Ângelo Coronel, sentou em cima, do jeito que o Pacheco gosta. E a impressão minha, ou o Ângelo Coronel é do partido, o novo partido do Pacheco? A impressão minha, eu realmente não tô na dúvida aqui agora, né? Qual o partido do seu Ângelo Coronel? Mas eu acho que é do PSD também, viu? Mas enfim,
A treta diz, ó, chantagens e mais chantagens. Vale a pena olhar qual é o partido do senhor Ângelo Coronel depois. E aí vejam só, esse daqui acho que é o projeto que mais vai impactar a vida de todos os brasileiros, assim, num futuro assim, bem rápido, porque gasolina não só impacta no bolso, né, o cara do motorista, mas no frete. Então isso vai para cima dos alimentos, pô, e quem é que não come todo santo dia? Aí você vê, o Pacheco, que falou que não é assim, ele vai receber com boa vontade, mas ele quer ouvir os governadores, isso, aquilo, outro. Ó, governadores querem derrubar projeto que pode reduzir o valor do combustível. Mandatários estaduais estudam ingressar com ação no Supremo. Mas o Pacheco não tá nem aí. Tá nem aí. Hoje eu vou mandar um fora Pacheco no Twitter que não dá mais, cara. Posta lá um fora Pacheco, manda lá no Telegram, vocês embarcarem comigo nessa. Não dá mais pra... O Pacheco não dá, cara. Não dá mais. Tá pior que o Rodrigo Maia. O Pacheco tá pior que o Rodrigo Maia. Mas enfim. Vamos comentar disso daqui. Porque passou batido. Essa notícia passou batido na direita. Eu não tô falando isso daqui que o Carlos Bolsonaro trouxe. Não, mas a notícia interessante. A denúncia contra o Lula. Por quê? Olha só. Olha só. O Carlos postou aqui essa matéria que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai começar a comentar, que é da Isto É, né? Aquela passada de pano, aquela revista que atacou o governo aí na sexta-feira passada. Sim, Lula é inocente e nenhum esforço retórico mudará a realidade dos fatos e dos autos. Será que o Lula é realmente inocente? Calma que a gente vai responder na próxima notícia. O Carlos diz assim, trata-se de uma matéria verdadeira. Revista em que seu dono fez jantar para Moro, Dória e Mandetta. Terceira via, cai quem quer. E falo para vocês, sem ironia, isso é uma coisa que realmente existe, o Dória, ele é amigo pessoal do dono aí da Editora 3, que é da revista Isto É. Amigo pessoal. E reza a lenda aí que, inclusive, sabe, tem pessoas boas da família do cara que, inclusive, já trabalharam junto com Dória no governo do estado de São Paulo, lá no Palácio dos Bandeirantes. Pelo menos informações que eu recebi em primeira mão de uma tia do Zap. E aí que temos a notícia que eu falei, cara, é aquela notícia assim que o cara que só leu a notícia, ele não conhece um pouco de um passado recente do Brasil, ele vai achar, pô, bacana aí, realmente, pô, o Lula foi denunciado, já é motivo bastante para criticar, né, o Lula, o PT, o Foro de São Paulo. Mas para quem lembra algumas coisas que aconteceram no Brasil, isso aqui tem um desdobramento muito maior, mas muito maior mesmo. Você vê aqui, ó, inclusive na Cruzoé, fiquei até surpreso, ex-chefe de inteligência militar chavista, ou seja, lá na Venezuela, diz que governo venezuelano financiou o Lula. Venezuela, ditadura, Foro de São Paulo, todo mundo junto e misturado. O ex-chefe de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, Hugo Carvajal, na foto com o ditador Nicolás Maduro, eu não coloquei a foto, conhecido como El Polo, entregou a um juiz espanhol diversos documentos, não é o Gogó, é um documento, em que admite ter financiado ilegalmente movimentos políticos de esquerda na América Latina e na Europa. América Latina a gente já sabe. A parte da Europa que é a parte interessante. O material foi obtido pelo jornal espanhol OK Diário. Em um informe para o Tribunal Central de Instrução número 6, com o título Financiamento Ilegal do Podemos. Podemos tem até no Brasil, mas não é o Podemos do Sérgio Moro, não. Por mais que Sérgio Moro seja amigo do Lula, trabalham juntos, não. Mas não é o Podemos do Sérgio Moro. O nome de um partido de esquerda espanhol, Carvajal, diz que o governo da Venezuela chegou a financiar Lula da Silva no Brasil. Eita, não chocou ninguém, né? Eu sou muito interessante ver que documentos falam sobre isso. Abre aspas. O governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo durante pelo menos 15 anos. 15 anos. Entre eles, a criação do partido político espanhol Podemos. Opa! Peraí. O Foro de São Paulo financiou a criação do Podemos na Espanha. Guarda isso. Enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios mostrando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Exemplos concretos são Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Lula da Silva, no Brasil, Fernando Lugo, no Paraguai,
Ollanta Humala no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Quero aqui mostrar para vocês, eu nem pensei nisso daqui, mas me veio aqui agora na cabeça. Deixa eu ver. José Dirceu, Foro de São Paulo. Vamos ver aqui os nomes que o Dirceu fala na entrevista clássica. Vamos ver se são esses mesmos nomes que estão aí na tela. Vamos ver, vai lá, Dirceu. Espera aí que vai começar o vídeo. Vai, meu filho. Começa aí. Atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Quem? Todos. Quem? O Ciro Gomes, que participava, e o Galtemo Cárdenas ainda não foram, mas o Ciro Gomes. Grava o Ciro Gomes, porque a gente vai ter que ouvir uma entrevista do Ciro Gomes também. Fox foi, o Lagos foi, Tabaré Basque foi, certo? O Della Rui foi, o Lula foi, então você vê que não o Chaves e o Evo Morales. Tabaré, Kirchner, se essa turma se unir, o que é meio difícil, Falou o que Kirchner, acontece né? com a América Latina? Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países. Por isso que a informação que o Banco do Sul está avançando e a consolidação do Mercosul e a integração energética, o gasoduto e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. Hoje, o NAFTA, a União... Integração da América Latina, tudo mais, integração energética. Essa para integração energética é bem interessante, sabe por quê? Não existe nenhum país soberano quando ele não comanda, ele não detém a própria energia. Se você depende da energia de algum outro local, você não é soberano. Você está sobre o domínio de alguém. Porque esse outro país pode falar quando o seu país pode operar e quando não pode. Ele tem literalmente um botão no controle, assim, ele apertou o botão, ele desliga o seu país. Era isso que o PT queria, controlar tudo. Não tá aqui, eu não vi assim os nomes completos, mas você vê. Os países que o José Dirceu cita estão aí: Honduras, El Salvador, Paraguai, Evo Morales na Bolívia. Tá todo mundo aí, o Foro de São Paulo. Mas a matéria continua. O ex-chavista afirmou que teve conhecimento de entrega de dinheiro vivo na Venezuela, proveniente da Embaixada de Cuba em Caracas. O ex-chavista afirmou que teve conhecimento de entrega de dinheiro vivo, na Venezuela, proveniente da Embaixada de Cuba em Caracas. O dinheiro estava vindo através de Cuba. Também foi informado da entrega de dinheiro vivo na Espanha, por meio de malas diplomáticas venezuelanas e de empresas de fachada espanholas. O informante recolheu dinheiro na Embaixada de Cuba na Venezuela e o levava para o ministro de Relações Exteriores da Venezuela, onde era recebido por Williams Amaro. Williams Amaro os rotulava como malas diplomáticas e as enviava para a Embaixada da Venezuela na Espanha. Na embaixada, era retirado por Ramon Gordills, que logo fazia entrega em dinheiro vivo para Juan Carlos Mondeiro. O Mondeiro é o fundador do partido de esquerda espanhol Podemos, que visitou Lula na carceragem da Polícia Federal em Curitiba em 2018. Olha só que lindo. O Podemos, financiado aí via Foro de São Paulo. E você vê que são pessoas aí, né? Você vê a Embaixada de Cuba na Venezuela, pessoas desse meio. Você viu que teve um ministro aí, né? Teve um ministro que não queria permitir que o governo Bolsonaro expulsasse os diplomatas venezuelanos. Você lembra disso? Não pode. E aí o Podemos, financiado pelo Foro de São Paulo, visitando o Lula em Curitiba. E aí, para as coisas ficarem interessantes, agora a gente vai ter que começar a voltar um pouco no passado.
Vejam só. 7 de janeiro de 2020. PT. Parlamentares do PT comemoram formação do governo de centro-esquerda na Espanha. O que foi que aconteceu naquele momento? Uma composição entre o PSOE e o Podemos. Eles se uniram para governar a Espanha, como se fosse presidente e vice-presidente. Então, vamos compor aqui nesse nosso sistema político, a gente vai compor. E o PT está muito feliz. O Podemos, aquele que foi visitar o Lula, financiado com dinheiro do Foro de São Paulo, chegaram ao poder em uma coligação com o PSOE. Nada estranho. Isso foi em 7 de janeiro, bem no início do ano. E no início do ano passado, em torno de, 25... Foi entre 25 de fevereiro a, mais ou menos o quê? 25 de fevereiro a 1º de março. Foi antes de março. Isso aqui foi, na verdade, foi até o final de fevereiro. Eu não sei se foi até dia 29, foi dia 28, ano passado, né? 2020. Mas, ano passado foi até 29. Ou foi entre 25 de fevereiro a 25 de fevereiro a 29 de fevereiro. Embaixada espanhola no Brasil. Logo depois que o novo governo tomou posse, esse governo de esquerda, o Podemos, financiado pelo Foro de São Paulo, junto com o PSOE. Será que o PSOE também tem algum vínculo com o Foro de São Paulo? Então, quem foi visitar a Espanha para encontrar com esses políticos? O nosso glorioso Rodrigo Maia. E quem não lembra dessa postagem, que depois a embaixada teve que apagar, Rodrigo Maia foi lá para comentar sobre parlamentarismo. E ano passado tentaram aplicar lá no meio do caminho, lá em abril, março, um golpe contra Bolsonaro que acabou desarmando. E a pressão contra Rodrigo Maia foi gigante. Inclusive foi naquele período que a pressão popular era tão grande, mas tão grande, que Rodrigo Maia deu aquela baixada de bolinha, desapareceu. E foi o momento que o governo viu a possibilidade de negociar e trazer o Centrão para sua base. Foi exatamente neste momento. Aí vejam só. Quem poderia imaginar? Rodrigo Maia foi lá, apagaram essas postagens e Rodrigo Maia se encontrou com o PSOE e o Podemos. E aí você vê que essas ligações desses partidos de esquerda da Espanha com o Foro de São Paulo já são conhecidas há um certo tempo. Aqui foi uma matéria que a gente trouxe no vídeo no início do ano passado. Foro de São Paulo tem uma extensão na Espanha. E tá lá, com o Podemos. A extensão na Espanha é o Podemos. Os vínculos do Podemos com a extrema esquerda latino-americana está mais do que demonstrado. Seus fundadores têm participado como assessores na maioria dos países que também têm servido como veículo para a chegada da Espanha de grupos como o Foro de São Paulo. Aí você vê aqui, o PSOE. O outro partido, esse aqui não é que o Foro de São Paulo financiou, mas é o que venceu e fez a coligação com o Podemos. Declaração final do 19º encontro do Foro de São Paulo. O PSOE também participa do Foro de São Paulo. 2 partidos do Foro de São Paulo chegaram ao poder na Espanha e o Rodrigo Maia estava lá visitando. Que falei que esse movimento financiou até o Lula. Memorial de número 25, 25º, do 25º encontro do Foro de São Paulo. E aí fala, por todo elo, não sei o que seria o elo, os partidos presentes no 25º encontro do Foro de São Paulo, animamos, deve ser assim, não sei, celebramos ao governo de Sánchez, que é do PSOE, a dar novos passos em matéria de paz. Saudamos o governo da Espanha a acabar com sofrimentos familiares, blá blá blá, os presos do pessoal aí, Vascas, liberando os presos com enfermidades incuráveis, blá blá blá, tudo assim, os conflitos. Gente, que presos são esses aí, gente? É comunista que tocava o terror lá na época da Europa, eles estão lá, obrigado, vocês vão salvar nossos irmãos, que só fizeram, tocaram as bombinhas aqui e acolá. Aquela galera assim, nada barra pesada, sabe? O padrão, todo mundo sabe que foi as guerrilhas no Brasil, né? Então, é isso daí, obrigado, vocês agora vão liberar nossos irmãos. Aí tudo bem. Aí vejam só, Foro de São Paulo impulsionará a independência da Catalunha e a era pós o ETA. Eu tô aqui na frente, deixa eu ver aqui, eu botei assim, Vejam só, quem acompanha a política internacional num passado bem recente para ver que começaram a surgir movimentos separatistas
lá na Espanha, não, ó, vamos separar, ó, a região aqui dos bascos, né, a gente vai separar, vai se tornar um novo país, tudo mais, questão da Catalunha. E você vê, né, Foro de São Paulo agindo para desestabilizar países. E é esse pessoal aí que tem vínculos com o PT do Lula, que a grande imprensa brasileira insiste em colocar, né, como o grande candidato que vai salvar o Brasil. E aí, pô, aqui mais uma vez eu tô na frente. Deixa eu vir aqui pra cá. Opa! Você vê, ó. 12º encontro do Foro de São Paulo. Isso aqui ainda foi em 2005. 2005. Lula era o presidente. E naquele encontro você via já inúmeros partidos, sabe, da esquerda espanhola já participando. Você via, ó. Iniciativa da Catalunha, Partido Comunista do chefe lá do João Dória estava lá presente. Aí estava o pessoal da Colômbia, Equador, a Esquerda Unida, Partido de Esquerda Europeu da Espanha, Esquerda Castelhana, Castilha. Então estava lá toda a turminha da esquerda. E foi esse pessoal que o senhor Rodrigo Maia, que, sei lá, deve ter poucos meses, 2, 3 meses no máximo, que saiu a notícia, o Maia falando, não, eu estou disponível e apto para articular uma campanha para o Lula. Tá mexendo no microfone, tá incomodando, né? Mas enfim. Estou disponível para articular uma campanha para o Lula. Tô aqui, sou um articulador nato. E o que foi que a gente viu durante os 2 primeiros anos do governo Bolsonaro? O Maia travou tudo. O engavetador oficial da República, ele travava tudo. Ele deixava tudo ser travado, esperar os prazos, sabe? E caducou. Ele trabalhou ativamente contra o governo. E tudo para tentar ajudar a esquerda, ajudar o Lula, desde o princípio. Ainda na viagem para a Europa, o senhor Rodrigo Maia se encontrou com o pessoal da França. Estava lá, por exemplo, com Richard Ferrand. Cooperação intermunicipal e como modelo francês poderia ser utilizado para incentivar os consórcios de município no Brasil. E que interessante, né? A gente não vê, assim, muitos consórcios de municípios, mas a gente viu a criação do consórcio Nordeste, né? Será que o Rodrigo Maia deu alguma aula aí pro Carlos Gabas, para esse pessoal? Consórcio, né? Agora o consórcio não me cheira bem. E aí você vê, ó, na França, Maia trata com Richard Ferrand sobre como evitar a extinção dos municípios. É óbvio, menos municípios são menos prefeitos, pô, é menos prefeitura, menos funcionários públicos. Basicamente, num governo de esquerda, é como você extinguir com os sovietes. Você vai estar tirando cargos da máquina. E é tudo que a esquerda não quer, que é um Estado inchado. Rodrigo Maia, ele vinha trabalhando para a esquerda, para o PT, para o Lula, desde o primeiro dia do seu mandato. Rodrigo Maia se encontra com o presidente da Câmara da França para discutir consórcios municipais. Ó, aqui embaixo, ó. Deputado se reuniu com Richard Ferrand, do Partido Socialista. Macron quer maioria parlamentar para superar divisões na França. À tarde, Macron deixaria a presidência do seu partido em marcha, num gesto que salienta o caráter suprapartidário do cargo. Mais tarde, se reuniria com alguns colaboradores, entre eles o prefeito de Lyon, Gérard Collomb, e o deputado bretão Richard Ferrand, 2 dos principais socialistas a aderirem ao seu movimento. Ambos figuram nos bolões de aposta sobre o futuro primeiro-ministro, entre uma dezena de outros nomes. Rodrigo Maia. E aí tem um vídeo que eu já passei aqui no canal algumas vezes, o áudio desse vídeo. E eu acho que nesse momento também, mais uma vez, cabe entrar no jogo, porque também se fala muito em terceira via. Se fala no Ciro Gomes. E eu vou deixar o próprio Ciro Gomes falar um pouco do Maia, que vai mostrar, né, na verdade, também quem é o Ciro Gomes. Vejam só. Eu citei Rodrigo Maia aqui, ele é visto pelo senhor como um parceiro político para os próximos 4 anos em relação ao programa, agenda, ou apenas um parceiro eleitoral? Ele é hoje uma peça-chave na compreensão que eu tenho do Brasil. E eu vi isso lá atrás. O PT quis transformar a eleição para a mesa da Câmara num terceiro turno. E mentiu para o Freixo. E eu falei, olha, essa eleição está perdida. Freixo era candidato à presidência da Câmara. Essa eleição está perdida para o nosso campo, por uma circunstância. Eles são 300, nós somos 130. Números grossos. E o Rodrigo tem uma coisa que eu conheço de longa data. O Rodrigo é filho de 2 exilados.
ele pode ser e é muito conservador em matéria de economia política, mas ele é um democrata visceral. Ele é filho do César Maia, um velho amigo que foi exilado no Brasil. A mãe dele foi exilada, ele nasceu no exílio. Rodrigo Maia nasceu no Chile, você vê, né? Ele é um democrata radical. O que é ser um democrata radical, né? É um cara de esquerda radical, progressista. Esse é o Rodrigo Maia. Pelo amor de Deus. E você vê, ó. Olha a mentalidade de Ciro Gomes. Cara, não adianta querer um candidato, sabe? Sangue puro, assim, de esquerda pra valer. Tem que ser o candidato que vai vencer e que vai trabalhar pra gente. E você vê que o Lula, ele assim, o PT sem o Lula podia estar pensando isso daí, uma chapa puro sangue. Mas o Lula tem a mesma linha de raciocínio, a mesma do Ciro Gomes. Tanto que atualmente o Lula vem se encontrando com o Kassab, sabe? Pô, com o Kassab, com os partidos, com o outro, com o pessoal do MDB, com o Lobão, com o Sarney, com... Como é o arquirrival aí do Ciro Gomes lá no Ceará? O Wilson Oliveira. Pô, todo mundo. Não, o Lula é um cara pragmático. É um cara pragmático. Não é um governo de centro. Não é um governo de esquerda. Quem disse foi o Haddad. Mas vamos continuar. Opa. Rodrigo. Eu disse, e ele não quer ser candidato da situação, não quer ser candidato do Bolsonaro, ele quer ser candidato do parlamento. Portanto, 29 votos nossos do PDT, para eles vale 50, vale 70, porque dão a ele a possibilidade real de ser um presidente do parlamento e não do Bolsonaro. Eu digo, opa, aqui tem uma fresta, para a gente atenuar danos e obrigar o Bolsonaro ao jogo democrático. Atenuar danos e obrigar Bolsonaro ao jogo democrático. E foi assim que eles sequestraram a pauta legislativa do Brasil durante os 2 primeiros anos. E o que é que o Lula está fazendo agora? O que é que o Lula está fazendo agora com o Rodrigo Pacheco? Sequestrou, mais uma vez, a pauta legislativa do Brasil. Sequestrou. O Pacheco ele consegue ser pior que o Davi Alcolumbre. O Pacheco está conseguindo ser pior do que o Rodrigo Maia. Pior do que o Rodrigo Maia. O cara deixou a CPI ser implementada. Vai pagando de maluco. Não dá. O PT fez a mesma coisa. A mesma coisa. O pessoal aí da esquerda, né? Foi de São Paulo. Não, a gente travou, conseguiu com o Rodrigo Maia. Não conseguiram com Lira. Partiram pra cima do Pacheco. E que comprou a ideia. E aí você vê, né? A união pragmática para conseguir um resultado e atenuar danos. Atenuar danos. Mas vamos continuar. E fui a ele. E ele me deu a palavra. E o outro compromisso é atenuar danos. Como é? A oposição de 130 contra 300, o rolo compressor vai lá e esmaga. A não ser que eu tenha a palavra do presidente da Câmara, que nomeia comissões, que indica lideranças, que compõe relatorias especiais. Por exemplo, o Rodrigo Maia entregou o pacote anticrime para o Freixo relatar. Por quê? Porque nós obrigamos ao compromisso dele minimizar danos. Rodrigo Maia entregou o pacote pro Freixo controlar a relatoria. A gente acabou de falar... Deixa eu ver aqui uma coisa. Pois é. Senador Ângelo Coronel é do PSD. Tô aqui checando só pra ter certeza. Pra gente falar na certeza. Cadê? Vamos cá, meu velho. Internet tá devagar. PSD. O Ângelo Coronel é do PSD. Partido que o Pacheco tá indo. Primeira matéria lá do vídeo. Não, tinha aqui, ó. O imposto da reforma lá de renda. Não. Esquece isso daí. Não. Imposto de renda. Não, tô com pressa não no relatório. O que é que o Ciro Gomes diz? É a forma como a gente atenua danos. Já que a gente não tem maioria, a gente tem que escolher as pessoas certas para cada batalha. Então, pô, não dá mais para segurar? Bota um relator nosso. Bota um relator nosso. Ontem a gente comentou sobre a BR do Mar. Quem é o presidente da comissão? Você diz, né? Pô, o presidente escolhe lá os presidentes da comissão. É do PDT, do Ciro Gomes. 29 dias completam hoje que a BR do Mar segue parada no Senado e não tem nem um relator designado. O PT, a esquerda brasileira, aplicou o mesmo golpe e o Pacheco agora, assim, o Rodrigo Maia só emagreceu e espichou, virou Rodrigo Pacheco. Rodrigo Maia, Rodrigo Pacheco, né? Nem o nome eles mudam. É o Rodrigo. É o nome da vez. Mas vamos continuar. Essa palavra, o senhor quer dizer? Ele cumpre a palavra. Então, essa é a ordem de compromissos hoje e ele está cumprindo exemplarmente.
o pacote anticrime para o Freixo relatar. Por quê? Porque nós obrigamos ao compromisso dele minimizar danos. Em que palavras o senhor quer dizer? Minimizar danos. Palavra. Então, essa é a ordem de compromissos hoje e ele está cumprindo exemplarmente. Está cumprindo exemplarmente. Parece que está falando do Rodrigo Pacheco, mas é o Rodrigo Maia. Você vê como as coisas vão se conectando e a gente volta e a gente consegue entender o que se passa hoje no Brasil olhando para o passado recente. 1 ano e, sei lá, tá em agora outubro, 7 meses atrás. 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses. E aí você vê Ciro Gomes, terceira via, estão aí. O Pacheco também é candidato à terceira via, ele finge que é candidato. Estamos aí vendo ontem o Globo, com o Valor, né? O Grupo Globo promovendo um debate. Mas aqui não é campanha antecipada não, viu? Aqui não é campanha antecipada, aqui é o debate do bem. João Dória, Eduardo Leite e Arthur Vigílio, e só do PSDB. Grupo Globo ajudando os tucanos, né? Isso aqui eu discordo do Chicão, que ele diz, organizações Globo já começaram as eleições. Não tem nada disso. Aqui não tem nenhum debate antecipado, não. Esquece isso. E aí outra figura que a gente comenta de forma bem recorrente, que também é responsável por esse papel de travar a agenda legislativa no Brasil, que é o senhor Tasso Gereissati. Senadores fazem acordo e retiram a imputação do crime de Gênero a Bolsonaro, após a reunião na casa do Tasso. Na casa do Tasso, olha só, reunião bacana, né? Ih, rapaz. Integrantes do G7 decidiram imputar 9 crimes ao presidente em relatório. 9 crimes. Não tem mais não. 9 já é o suficiente. Pelo amor de Deus, né? Isso daqui não são porque eles são bonzinhos, mas porque eles querem um relatório que tenha possibilidade de crescer, de tomar forma, de alguma coisa. Aí se botar Gênero, cara, vai ficar muito ridículo, sem nenhum sentido, não vai ter nem pé nem cabeça. A Elisa diz, quem mais estava na reunião que ocorreu na casa do Tasso? Ninguém sabia desse gabinete paralelo do Ciro Gomes. Interessante, né? O antagonista aí sempre recebendo essas coisas que vêm do Tasso, com exclusividade, né? Renan. Bom, a gente sabe por quê, né? E aí você vê o Amar, falando agora aqui da CPI, deixando ali o Lula um pouco para trás, falando da CPI só do Lula agora. Veio aí na Veja da entrevista pro Globo. Olha só, né? Que cara linda, rapaz. Cara lavada. Aziz, tipificações de Gênero e homicídio foram retiradas do relatório. O presidente Jair Bolsonaro deverá ser indiciado por crimes como infração de medida sanitária, charlatanismo, crime contra a humanidade e de responsabilidade. Não vou trazer a matéria, que já é mais que o suficiente. E a gente vai comentando bastante. E ontem eu falei para vocês que o que o Renan estava fazendo era buscar, sabe, projeção política. O relatório do Renan beneficia ele, para mostrar, eu lutei até o fim contra o governo Bolsonaro. Porque o Renan sabe, gente, que vai dar em nada. Colocou esses 9 crimes, vai dar em nada. Só choro e ranger de dentes. Choro por choro, meu amigo, bota tudo, vamos fazer zoada, vamos gritar e tudo mais, porque o militante de esquerda quer ouvir isso. Só que os senadores, eles sabem, né, os que vão tentar reeleição, como por exemplo o Omar Aziz, que se você coloca que é Gênero, que é isso, aquilo outro, vai pegar muito mal, mas muito mal mesmo, muito mal. E aí vejam só, emparedados, senadores do G7 temem reação de Renan Calheiros. Para os senadores, o Renan vazou trechos do seu relatório final, em torno do qual ainda há muita divergência a ser vencida, com a finalidade de emparedá-los. O Renan vaza para colocar pressão nos senadores. O que foi que a gente falou ontem? Exatamente isso. O Jornal Globo está atrasado. Nos cálculos desses parlamentares, o relator expôs a opinião pública como forma de pressioná-los a não abrandar a peça final da CPI. Tá aí, cara. Sabe, opinião pública. Um dos temas polêmicos é o indiciamento de Bolsonaro por Gênero. Omar já se manifestou o contrário, mas mesmo assim, mas mesmo os senadores de oposição entendem que a tipificação é precária. Não vai, cara, muito fraco. Por isso, queriam mais tempo para internamente vencer as diferenças. E aí o Globo ontem soltou essa matéria. Você vê, opinião. É um abuso chamar Bolsonaro de Gênero. É um abuso. Sabe, desculpa, acusar Bolsonaro de Gênero. Olha como foi... Não, olha o que a matéria diz, É compreensível
o interesse político do Renan Calheiros. O que o Renan fez é um interesse político. Ele sabe que isso daí não faz nenhum sentido. É só pelo interesse político. E diz, Renan faz eco ao grito que tomou conta das manifestações anti-bolsonaristas e desfralda uma bandeira que todos os adversários do presidente empunharão na campanha eleitoral de 2022. Mas está errado. Vai falar, blá, 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 que usar essa palavra, sabe, só vai esvaziar o sentido, trivializando uma ocorrência repugnante, dificultando a prevenção de um crime que, oxalá, nenhum ser humano jamais deveria ter de enfrentar. Oxalá. O Globo gosta, né? O Globo também gosta, né? E aí olha a reação da esquerda. E o Renan vai exatamente para isso, para mostrar, eu sou a favor de tudo. Então vão ser o F, seus... Olha, a imprensa merece esse F. Ah, vai tomar no... Que é isso, Globo? Tá doida? Essa é a reação da esquerda. O Renan quer trazer essa gente para sua base de apoio. O Renan não tá nem aí. O Renan não vai ser candidato em 2022. O Renan não é candidato. Os outros senadores que estão, cara, isso vai pegar mal pra gente. Deem um follow nessa porcaria e cancele a assinatura caso tenham. PQP, o quão F tem que ser para fazer um bagulho desse? PQP, o Globo abraçado com fascista, vai pro pi com essa opinião. Tá aí. Exatamente o que a gente falou. A opinião pública da esquerda tá indignada. Eles estão indignados com a ação dos senadores, né? De não ir até o fim e fazer isso e fazer aquilo todo e aprontar contra Bolsonaro. Tá aí, cara. Era só isso daí. Renan tá jogando pra torcida. Você vê que o relatório é tão ridículo, mas é tão ridículo que até a Ema do Alvorada é citada no relatório final da CPI. Eu peguei esse relatório para ler, eu tô lendo, na verdade, a parte que diz sobre fake news, desinformação, gabinete do ódio. Tem umas 200 páginas. Tem muita coisa assim que não faz muito sentido, que é só print e tudo mais, mas eu quero entender qual é a lógica que eles estão utilizando. Eu vou ler, se eu achar que vale a pena trazer em vídeo, eu trago e comento com vocês. Tem 1000 e poucas páginas, assim você lê o índice, você consegue ver o que é que tem lá, você acha o relatório na íntegra para baixar em, sei lá, todos os sites aí colocaram, todos os grandes portais. Só procurar que você acha. Vou ver se tem uma coisa que merece ser comentada, mas pelo que eu passei o olho assim do início, é só aquela narrativa que a gente já tá cansado de saber, né? Como é que funciona, como é que operaciona. E olha só essa matéria aqui, viu? Disse isso aqui não é... É muito cara de pau, né? Renan Calheiros. Relatório da CPI está pronto há 2 meses. Teria que vazar mesmo. Está pronto há 2 meses. Aí todo mundo falava que o relatório já estava pronto, que o relatório já estava pronto, que o relatório já estava pronto, que o relatório já estava pronto. Adiantou? Não adiantou. Mas sabia disso daí, pô. Mas sabia. A CPI começou com o relatório pronto. O senador e relator, Renan Calheiros, reagiu às críticas sobre o vazamento do relatório da comissão, fato que ocasionou adiamento da leitura do texto que estava marcado para amanhã. Essa coisa de vazar, se vazou, porque vazou, não dá para discutir isso no século XXI. Um relatório que estava pronto há 2 meses, em alguns aspectos, como eu disse e repito, teria que vazar mesmo. Teria que vazar, né? Tá bom. Tá bom. É muita cara de pau, viu? Esse pessoal é muito cara de pau. E aí você vê aqui, né? Isso aqui não se trata de vazamento. Se trata apenas de um senador que faz parte da comissão, é titular da CPI. Ele não pode ter acesso aos documentos. Agora a imprensa pode receber vazamentos. O Barroso negou pedido de Marcos Rogério para acessar dados confidenciais da CPI. Como que o senador, que é titular, que participa, vai votar no relatório, tem que pensar, formar a opinião dele. Um senador que é titular da CPI não pode ter acesso a parte dos documentos da CPI. Esse é o Brasil. Esse é o nosso Brasil, rapaz. Esse ministro Barroso é demais, viu? E vejam só, pelo menos notícia aqui boa, né, vindo do STF.
STF rejeita ação contra atos e falas do presidente durante a pandemia. Plenário virtual rejeitou por 8 votos a 2 ação representada pelo PSOL. Fim de mais um showzinho midiático. O plenário do STF rejeitou a ADPF, ajuizada pelo PSOL, em face de pronunciamentos e comportamentos ativos e omissos ao minimizar a pandemia e criticar o isolamento social e o uso de máscara de Bolsonaro e seus ministros. Isso daí, inclusive, é uma coisa que está no relatório do Renan e o STF já rejeitou. Aí, olha só, depois que colocar no relatório que o Aras fala, cara, isso aqui já foi julgado, não tem procedência, não vou botar à frente. Ai, o Aras está blindando o Bolsonaro. O Aras está blindando o Bolsonaro. Também já foi julgado. E está no relatório. E está no relatório da CPI. O STF já considera, cara, não faz sentido. Esse relatório é uma piada do início até o fim. Ontem teve aí uma coisa muito esquisita que aconteceu nas redes sociais que envolve aí a ex-modelo Luísa Brunet. Bom, a Paula Marisa colocou esses prints aqui e ela fala o seguinte, ó, tá pegando bem, Fux. O Léo Dias traz a informação. Romance entre ministro do Supremo e ex-modelo agita a República. Os dois são amigos de longa data e, ultimamente, o trabalho os reaproximou. E ontem você vê que a Luísa Brunet foi o artigo 1 da portaria tal designa os integrantes do grupo de trabalho Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, instituído pela portaria número tal, passa a vigorar, acrescido do inciso 23º. Colocou ela. O Fux adicionou a Luísa Brunet ao grupo de trabalho do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. Isso daí é do CNJ. E o Fux é o presidente do CNJ. Que confusão, viu? Rapaz, esse negócio aí, muito confuso. Não vou nem falar muito ali para não dar problema. Vamos fazer isso aqui que já é outro problema muito maior. TSE. Eu não acho que a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão vai acontecer. Eu não acho mesmo, é sem chances. Mas isso não significa que nós possamos ter problemas futuros. E problemas que eu digo é o seguinte, você criar uma base jurídica, um alicerce para cada vez mais ficar mais complicado de fazer certos questionamentos, falar certas coisas. E o TSE começou a votar, e aí um ministro pediu vistas, a cassação do deputado estadual Delegado Francisquini. É o pai do Francisquini. O Francisquini é do PSL, que foi presidente da CCJ durante o primeiro biênio. Então, o pai dele está aí para ser cassado. O Lobo Ucraniano levantou um ponto que é exatamente a minha reação a ler a matéria. Eu vi primeiro no Poder 360, mas essa matéria aqui está mais completa. Ele fala o seguinte, ó, isso aqui é gravíssimo. Estão abrindo um precedente para cassar o mandato do Bolsonaro. Não, eu não acho que vão cassar o mandato do Bolsonaro. Estou vendo gente da direita comemorando porque é o traidor do Francisquini. E não é. O pessoal da direita está assim, é o Francisquini. Não, é o pai dele. Não tem nada, não é deputado federal. Isso daí é um tiro no pé. TSE tem 3 votos para cassar deputado estadual do Paraná. Vamos ver o que a matéria diz. Eu tirei a matéria de ordem para ficar de forma mais didática. De acordo com a acusação, no primeiro turno das eleições de 2018, Francisquini realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais e afirmou que foram encontradas 2 urnas eletrônicas adulteradas durante a votação. Pelas afirmações, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do mandato por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação para a propagação de informações falsas. Eu já não acho que vão caçar Bolsonaro por isso. Por quê? Porque o MP que pediu aí a cassação foi contra a cassação de Bolsonaro. Para o relator, ataques infundados ao sistema de votação devem ser punidos e a imunidade parlamentar não pode ser utilizada para evitar a responsabilização. Na época da campanha, o delegado ocupava o cargo de deputado federal. No TSE, o relator do caso, o Salomão, votou pela cassação do deputado estadual. Salomão disse que Francisquini levou a erro milhões de eleitores, fazendo afirmações falsas, porque não foram encontradas fraudes nas urnas. Além disso, o ministro ressaltou que a transmissão foi feita antes do encerramento da votação.
E bom, ó, milhões de pessoas impactadas antes do encerramento. Tá, beleza. Mas será que realmente foram milhões e milhões? Porque, ó, no final do pleito, exatamente às 4h38 da tarde, faltando somente 22 minutos para as 17 horas, efetuou um vídeo em seu perfil pessoal do Facebook, dando conta de afirmações infelizes que acabaram sendo objeto de retratação pelo parlamentar e deletado o vídeo, que não ficou à disposição, afirmou a defesa. Então, cara, será que realmente impactou milhões e milhões de pessoas em apenas 22 minutos? A maioria da pessoa normalmente vota mais cedo e tudo mais, né? E se encerra às 17 as eleições. Vale a pena prestar atenção no desfecho desse caso. Qual vai ser aí, né, o voto final, sabe? O parecer final para ver o que isso daí pode mudar no futuro próximo, quem venha fazer qualquer crítica ao sistema eleitoral brasileiro. Falando em críticas, fake news, vejam só o seguinte. O Bruno Sartori, que é conhecido por fazer vídeos deepfake, ele realmente faz isso, ele fala isso. Deepfake é um estilo de vídeo que você modifica o rosto, você cria um vídeo de mentira extremamente real. Ele já fez vários vídeos de Bolsonaro, sabe que você vai mudando os rostos. Ele fala uma coisa pro Constantino. Cadeia é muito pouco para você constar. Logo você vai poder escrever essas canalices nas paredes de Bangu. Constantino aí nas redes sociais tinha feito uma postagem que ele traz uns números e faz uma pergunta. A turma do bem é a favor da prisão. Por quê? Porque eles discordam do que você disse. Ele fala o seguinte, ó, eu nem sei quem é esse aí, mas se diz jornalista, além de puxa-saco do mago petista, um jornalista que deseja cadeia para outro jornalista por fazer perguntas, eis o nível. E é o mesmo nível aqui do Sakamoto. Todo mundo sabe, né? Vou até mostrar aqui quem é o Sakamoto, ó. Matéria de baixo, 7 anos atrás. Maria do Rosário autorizou repasse de R$546 mil para a ONG de blogueiro esquerdista Leonardo Sakamoto. E tudo isso com o seu dinheiro. Tudo isso com o seu dinheiro. E aí o Sakamoto vem falar, ó, Bolsonaro agravou a fome e agora vende o Auxílio Brasil como solução. O Tenente Mozart fala, mais um que repetiu o fique em casa. E agora está não somente reclamando das consequências, como também querendo impedir os que propõem soluções. O motivo já sabemos. E o Pacheco aí deve travar. Que o papel dele, travar. Defende o fique em casa e coloca a culpa em Bolsonaro. PT, né? PT, esquerda. É o padrão. Voltando aqui um pouco para falar de eleições, olha só, né? Manifestações de rua, os petistas, centrais sindicais sugerem encontro de lideranças em espaço fechado em vez de ato contra Bolsonaro. Faz uma live aí, velho. Faz uma live aí, porque não tem como colocar a gente na rua. Eu tô cansado de passar vergonha. Faz aí uma live num escritório aí do Lula, com o Ciro Gomes. Não tem gente para colocar na rua. A Lisa diz, ó, para não passar vergonha, centrais sindicais sugerem encontro em espaço fechado. Talvez assim, amontoando a galera, passe a impressão de que o evento está lotado em favor do ex-presidiário e líder das pesquisas. Candidatos por candidatos. Eduardo Paes tem o seu candidato aí, né? O PSD fará no sábado um encontro nacional no Rio de Janeiro, o primeiro desde que Eduardo Paes filiou-se à legenda. Kassab e parte da bancada de deputados e senadores estarão presentes. No encontro, o presidente do AB, Felipe Santa Cruz, deve assumir oficialmente pela primeira vez a sua pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro. PSD vem forte aí, né, em busca do apoio do Lula. Felipe Santa Cruz, OAB, ajudando a CPI. Cara, todo mundo, sabe, todo mundo amigo. Mas já reza a lenda que são a terceira via. Mudando de assunto agora aqui de novo, e voltando pro Lira. Isso aqui incomodou muito ontem, muito. Vou trazer, inclusive, assim, um contraponto, mas eu continuo muito incomodado com essa fala do Lira. Ele fala que a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu há pouco que os trabalhos presenciais serão retomados a partir de segunda-feira. Pô, bacana, massa, isso aí, tem que voltar a trabalhar. Serão tomadas todas as medidas administrativas e sanitárias no retorno das atividades. Beleza, bacana. Entre elas, a apresentação da carteirinha.
Lá vem o Lira com passaporte. Quer dizer que só pode entrar na Câmara quem tem? Bolsonaro não pode nem entrar, né? Nem entrar. Carla Zambelli gravou um vídeo. Ela fala sobre o tweet do Arthur Lira. Eu vou resumir o vídeo para vocês. Ela fala que conversou com o Arthur Lira e tudo mais. E que assim, não é só a carteirinha que vai valer. Quem apresentar o exame dos anticorpos, mostrando, ó, tem anticorpo aqui e tudo mais, ou fizer um PCR de forma recente, pode entrar. Mas convenhamos, né? Qual é o sentido disso? Qual o sentido disso? Eu entendo, em parte, aquela Zambella fala o seguinte, não, o pessoal fez isso porque senão não conseguiria voltar. Se não pedisse esse documento, parte da oposição iria criar confusão e tudo mais, não iria ter a volta dos trabalhos presenciais. Mas assim, na boa, né? Na boa. Eu entendo, mas não dá. Não dá. Isso daí é a casa do povo, o povo só pode entrar com um PCR. Agora sim, o PCR diz que não tá dodói, né? Mas a gente sabe que tanto quem tem anticorpos e pode entrar, quanto quem se imunizou, pode ficar doente. Também pode estar doente. Então, não tem nem lógica nesse pedido. Enfim, é uma medida que me deixa bem preocupado. Bem preocupado. Espero aí que os deputados façam alguma coisa. O deputado Diego Garcia, veio eu trago aqui algumas mensagens dele, deputado federal pelo Paraná, falou que já marcou a reunião com Lira para tentar resolver a situação. E tenho certeza também que os outros deputados da direita devem pensar em alguma coisa. Não deve deixar desse jeito. Se pode na Câmara, pode no Brasil também. Mudando de assunto novamente, hoje dá tempo de falar de algumas coisas. Eu vi essa matéria ontem, lá no início da manhã, fiquei de cara. Em meio à crise energética, comunistas aumentam produção de carvão. Aqui não vai ter Leonardo DiCaprio reclamando. Aqui não vai ter Marina Silva reclamando. Não vai ter a Greta reclamando. Aqui pode tudo. Aqui pode tudo. Aqui pode tudo. O problema são as termoelétricas brasileiras, né? Mas eles podem fazer tudo. É sempre aquele duplo padrão. Duplo padrão. E olha só a fala do Dirceu lá no vídeo. Integrar a América Latina, sabe, ser uma integração energética. Por quê? Se não tem energia, irmão, o país para. Para. Imagina a tua vida, 1 hora sem energia elétrica. O computador não funciona, o celular não funciona. Não dá para ligar a luz, não dá para usar o micro-ondas. Mas imagina aí, 1 hora sem luz. Meu amigo, é confusão. Olha só isso daqui. Tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Para auxiliar na redução, né, de emissões de gás carbônico aqui, ó. 2.000 vezes menos gás carbônico do que bife. Uma empresa aqui, ó, Bug. Sabe o que é Bug? Inseto. Come insetos. Não BS, deve ser beef steak, né? Um filé de bife. Come insetos, não coma carne. 69% de proteína e 2.000 vezes menos gás carbônico do que bife. Que bacana, viu? Ontem eu tava escutando o podcast do Tony Canaan, lá com Carioca, com Bola. E aí o cara tava falando de um caso lá, de um mega empresário que ele conhecia. O cara tinha tanto dinheiro que o cara comprou uma fazenda só pra ele, porque ele gostou da carne da fazenda. O cara morava na Suíça, ele falou, olha, tem um churrasco. Ele falou, eu mandei o avião hoje ir lá buscar carne. Fresquinha do dia. Imagina, fretar um avião para buscar carne e voltar, Estados Unidos e Suíça. Que batidão, hein? Não, vai ali pegar uma carne pra mim, vai. Vai ali rapidinho, vai lá, vai de avião. Vai lá que eu vou fazer um churras. A elite pode comer o que quiser. O problema é o pobre. Viu? O pobre é uma miséria, né, gente? Meu Deus. Tudo no mundo parece que a culpa é do pobre. E aí, falando de comida, eu vi essa matéria aqui ontem, não deu tempo de comentar, porque eu falei que exigia falar um pouquinho mais longo. A UOL fez essa matéria falando o seguinte, ó. No Jardim Ângela, Extra entrega bandeja vazia até o cliente pagar. É mais ou menos assim, ó. Você vai lá, não tem carne da bandeja, você pega a bandeja que você quer, com quantidade, você paga. Depois de pagar no caixa, você volta e aí você dá a bandeja, aí o cara vai olhar lá o código de barra, ele vai lá no freezer, abre, já tá separadinho, ele pega e lhe dá um saquinho. Sabe, já tá assim, ele não vai cortar na hora. Não, já tá cortado o saquinho, já pesou, tudo bonitinho. Só que tá um espaço separado. Aí o Marcelo Carvalho fez comentário. Eu não acho que o Marcelo Carvalho tá errado, eu acho que às vezes falta assim uma certa, sabe,
um tino, assim, uma visão um pouco mais aprofundada da situação. Aqui ele fez um comentário muito superficial, ele não tá entendendo a situação, mas o comentário dele é justo, e ele fala o seguinte, ó: que vergonha, o hipermercado Extra vende a bandejinha de carne vazia em bairro pobre. Até onde vai a ganância e o desrespeito? As pessoas pagam no caixa e só depois lhe entregam a carne. O problema não é esse. Gente, vocês acham que o supermercado... Vocês acham que o supermercado tá vendendo a bandeja vazia porque, não, que o povo é pobre? É por causa disso? É preconceito? Ou será que é por falta de segurança? A esquerda, como ela não consegue trazer para ela a pauta de segurança pública, porque ela defende as vítimas da sociedade, a direita é a dona da pauta de segurança pública, eles roubam a nossa narrativa, eles roubam a narrativa da segurança pública e remodela em luta de classes, preconceito, identitarismo. Vocês estão entendendo a situação? A esquerda sempre faz isso. E aí voltamos naquele tema de, a gente tem que voltar, sabe, a recuperar as narrativas. Você vê aqui, ó, em 72 horas, 2 mulheres perdem a vida vítimas da violência de gênero do Distrito Federal. É uma matéria muito coisa, e tudo mais. Mas enfim. O Anderson Torres, nosso ministro, fala o seguinte: combati duramente esse bárbaro crime quando estava na segurança pública do Distrito Federal, e essa segue sendo uma prioridade minha no Ministério da Justiça. Estamos elaborando uma estratégia nacional de combate à violência doméstica para dar fim a crimes como o feminicídio, né? Que muita gente critica esse termo, basta de covardia. Essa matéria aqui, ela não tem uma construção... sabe assim, linguística de esquerda? Tem aqui, ó, violência de gênero e tudo mais, cara. O ministro, ele também não dá uma bola fora quando fala isso daqui? Fala. Mas, ontem nas redes sociais, parte da esquerda, em vez de tentar colocar esse debate no trilho, certo, sabe? Dar uma modificada na narrativa e tentar comprar pauta, tentar trazer pra gente, porque quem que defende, gente? Em primeiro lugar, quem que defende a família? Assim, violência doméstica, normalmente, né? A pessoa não pode morar sozinha. Quem que defende a família? Somos nós. E violência doméstica existe. E a gente defende a vida mais do que tudo, desde a concepção. Então é nossa pauta. Mas não. Grande parte está jogando pedra atrás de pedra, porque esse é o ministro da Justiça do governo conservador. Só faltou falar Bolsonaro, fraco, covarde, fracassado, pior presidente do mundo. E a gente fica, né, nesse eterno círculo vicioso que nunca saímos do lugar. E por isso que a esquerda captura de nós todas as narrativas que sempre foram nossas. Cara, é inacreditável, às vezes, assim como a direita lida. Hoje aqui dá para falar sobre isso, também envolve uma coisa linguística, a gente termina. O uso atual do termo asiático, mais inclusivo, faz referência à Ásia geográfica, portanto, contempla processos mais abrangentes que a imigração japonesa e uma diversidade de histórias e corporalidades, de coreanes a indianes, armenes e árabus. Árabus, por exemplo. Árabus. Linguagem neutra. Não é mais árabes, é árabus. Árabes já era uma palavra neutra. O Luiz diz, olha o dinheiro do seu imposto sendo bem usado aí. Detalhe, árabes já era neutro, não precisava ser traduzido para a linguagem desse pessoal, né? E você vê, a esquerda segue aí, sabe? Atropelando o debate, colocando todos esses... Como é que descreve isso daí, né? Sem ofender. Não me faltam palavras. Mas vocês estão vendo, a esquerda não para, não retrocede o tempo todo. Mas o principal assunto do dia de hoje, eu acho que foi ver o que é que realmente o Rodrigo Pacheco está fazendo. Você está vendo aí, cara. A relação entre o Lula e o Pacheco é muito mais próxima do que parece. A ideia de ter colocado o Pacheco lá, inclusive o PT não foi assim contrário ao nome do Pacheco, até deram certo apoio e tudo mais. E agora todas as peças vêm se encaixando. Então, por hoje é isso. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Se você gosta do meu trabalho, considere me financiar através do Patreon, se torne membro do canal. Também compartilhar sempre ajuda. Se inscreva nas minhas redes e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!